se foi em live, mas eu mostrei. Esse livro aqui tem algumas mensagens de um preto velho, tem desse espírito que é José de Moraes e tem desse espírito José Lázaro. Eles foram psicografados pelo Aguinaldo Paviani. E aí, aqui, numa das mensagens do José Lázaro, ele conta a história de um cara que era espírita e desencarnou lá, né? Desencarnou, morreu, apareceu lá no céu, lá, no nosso lar da vida lá. E aí ele conta aqui como é que foi a história desse cara. O cara chama Lucas. Lucas, um médium que não perseverou. Aí aqui, deixa eu já começar bem na história. Aqui, Lucas, apesar de... Não, aqui ele fala um pouquinho sobre Lucas, eu queria começar já na história, peraí. Não. Boa tarde, Lucas. Soube que não estava bem, melhorou? É porque o Lucas morreu e não gostou de ter morrido, tá? Boa tarde, senhor. Lázaro, José Lázaro, ele não sabe o nome, né? José não. Então, senhor José Lázaro, não me sinto nada bem. Sei que não devo ser ingrato em relação aos bons espíritos que, com permissão de Jesus, me ajudaram tanto. Mas, sinceramente, eu me senti, enquanto no corpo e mesmo agora, desamparado, sem proteção espiritual. Aí ele pergunta, você acha que os benfeitores espirituais te abandonaram? Aí ele responde, não, sei que eles não fariam isso, mas, para dizer a verdade, eu esperava um pouco mais por parte da espiritualidade. Por que acha isso? O Lázaro pergunta. Não sei como consegui produzir tanto na mediunidade com a vida que eu tinha. Minha mulher vivia doente. Gastávamos horrores com consultas e remédios. Um câncer no estômago fez com que experimentássemos dores terríveis. Foram quase 15 anos lutando contra o câncer e no final perdemos a batalha. Ela acabou desencarnando em estado lastimável. Tivemos 2 filhas. Uma delas, quando tinha 4 anos, foi atropelada e ficou entre a vida e a morte. Permaneceu por quase 1 mês em coma. Houve um período em que não tínhamos nem o que comer em casa. Você se revoltou? Lázaro pergunta. Não, de forma alguma. Continuava a trabalhar com afinco. Palestras, trabalho voluntário para auxiliar creche mantida pelo centro, sem falar da mediunidade. Tinha mediunidade psicofônica e pelo menos 2 vezes por semana trabalhava nas reuniões de desobsessão. Para mim não era sacrifício algum ser médium, era prazeroso. Nesse momento da narrativa, o semblante de Lucas ficou carregado. Passou as mãos pelos cabelos mal cuidados e prosseguiu. As dificuldades foram aumentando. A essa altura, minha esposa já havia morrido e eu estava sozinho para cuidar de 2 adolescentes. Como se não bastasse, aos 42 anos, fui demitido do meu emprego. Sem ter um diploma, peregrinei pelas ruas da capital paulista por meses e nada de conseguir um novo emprego. Então, passei a fazer bicos aqui e ali para não passar fome. Adoeci. Primeiro foi a coluna, uma hérnia de disco. Depois tive que me submeter a uma cirurgia por causa de um cálculo renal. A gota d'água foi um exame que fiz do coração. O médico informou-me que tinha um problema sério e que possivelmente teria que fazer uma cirurgia para o desentupimento de uma vez. Perdi a fé. Perguntava a Deus por quê. Não estou trabalhando no bem? Não estou tentando fazer tudo certo? Por quê? E pior é que ele nunca me respondeu. Não questionou os espíritos? Perguntou Lázaro. Várias vezes. E era sempre a mesma ladainha. Paciência, persevere. Nada mais que isso. Fui aos poucos perdendo entusiasmo, fui ficando descrente. Com o passar do tempo, já não tinha mais prazer em ir ao centro. Ficava a pensar, por que ia ajudar a resolver o problema dos outros, se os bons espíritos não me ajudavam a resolver os meus? Então, desistiu? Desisti, abandonei sempre todas as minhas atividades. Minhas filhas se casaram e me esqueceram. Aos 57 anos, 11 anos depois de ter abandonado a mediunidade e atividades do centro, desencarnei, vítima da parada cardíaca. Meu amigo, sinto dizer isso, mas estou com sua ficha aqui em minhas mãos. E o que eu tenho para lhe dizer não é muito agradável.
Então, o trem é feio, né, gente? Vocês estão vendo, né? A vida do Lucas foi sofrida mesmo. No primeiro instante, a gente até defende ele, né? Aí o Lázaro fala, não, tô com sua ficha aqui, o negócio tá feio. Aí, vamos lá. Aí ele fala, né? O senhor pode me dizer, estou com a minha consciência tranquila. Se não fiz mais, foi porque não tive a ajuda maior dos amigos espirituais. Aí vem Lázaro com a ficha. Percebendo que o instante era decisivo, eu passei a narrar-lhe a sua vida sobre a ótica da bondade divina. Consta em nossos registros que você foi resgatado de uma caverna, localizada em região inóspita do plano astral inferior. Durante décadas, esteve vinculado a uma turba de espíritos obsessores que tinham como especialidade agir nas casas espíritas. Como você falhou em uma missão, foi aprisionado pelos seus antigos comparsas. Em verdade, você não tinha méritos para ser socorrido, mas um espírito superior interveio a seu favor, então você foi resgatado. Após um longo período de tratamento, você desejou reencarnar, mas devido aos seus muitos crimes do passado, estava prevista uma reencarnação extremamente dolorosa. Teria uma enfermidade grave no coração. Faz aqui, enfermidade grave no coração e desenvolveria uma doença também grave, que o deixaria numa cadeira de rodas aos 35 anos de idade. Você implorou a misericórdia divina e, mais de uma vez, o tal espírito de grande envergadura moral, talvez um ente querido de existências passadas, intercedeu a seu favor. Foi-lhe feita uma proposta. A perda dos movimentos da perna se transformaria numa hérnia de disco e o problema fatal do coração se transformaria em uma enfermidade grave, mas não lhe causaria a morte física, desde que trabalhasse muito em favor do semelhante. Lucas ameaçou interromper, mas pedi que ele se aquietasse e me aguardasse terminar. Ele obedeceu e eu prossegui. Uma de suas filhas tinha débitos gravíssimos do passado, daí porque o atropelamento. Na ocasião em que estava em coma, benfeitores espirituais intercederam, já que você estava se dedicando com sinceridade ao trabalho de caridade. O karma pôde ser amenizado e sua filha praticamente ficou curada, sem sequelas. Sua esposa desencarnaria pelo menos uns 8 anos antes, mas graças aos méritos adquiridos por ela, e para que não ficasse só para educar, sozinho, né, para educar 2 crianças, ela ganhou uma moratória. Tempo suficiente para que suas filhas se tornassem adolescentes, o que facilitou muito sua vida. As dificuldades oriundas da falta de dinheiro foram em decorrência de atitudes da última encarnação, quando for um ladrão profissional. Viveu no luxo, levando muita gente à miséria. Meu Deus, eu não tinha ideia dessa realidade, Lucas fala. Mas se lembrou de que Jesus havia dito que ganharia o reino de Deus aquele que perseverasse até o fim? O Lázaro perguntou, né? Claro que eu me lembrava, mas na prática a coisa é mais difícil. Como vê, havia recebido mais do que merecia. Suas reclamações não são justas. A Terra, sendo um mundo de provas e expiações, nela as dificuldades, as lutas, as provações são, portanto, naturais. Pálido e trêmulo, Lucas redarguiu. Parece-me que, na verdade, fui privilegiado. Não, isso não aconteceu. O homem não se dá conta, mas todos que estão no corpo sempre recebem mais dádivas do que realmente merecem. E quando o indivíduo se dedica ao bem, essas dádivas são multiplicadas. Faltavam-lhe perseverança e confiança na providência divina. Aos poucos, nosso karma vai se alterando. É isso? Lucas perguntou. Ele fala, Deus não é severo. Ao contrário, sua justiça é branda e misericordiosa. Não tenha dúvida, quando se faz o bem, desinteressadamente, pode-se alterar quase que totalmente o karma, com exceção das situações dolorosas que o espírito precisa experimentar em seu próprio benefício. Eu teria vivido mais caso tivesse perseverado? Por certo, sim. Afinal, quando o amor sai de cena, a dor ocupa o seu lugar. Lucas havia entendido a lição. Pena que, como acontece com muitos, para aquela encarnação, tarde demais. Então, é uma história, né? Assim, né? Profunda.
Por isso que eu quis trazer ela aqui para nós. Algumas pessoas chegaram depois, outras pessoas pegam o início. Mas o que a gente vê aqui, né? Eu quero que vocês reflitam sobre isso, para a gente pensar. Às vezes a gente entra nessa mesma vibe aí do Lucas, né? Pô, tô trabalhando, fazendo, acontecendo, as coisas comigo estão dessa forma. Não é possível. Por que comigo? E aí a gente não tem noção do quanto espiritualmente a gente está sendo culpado, às vezes.